Os objetivos prioritários no combate à inflação e o pagamento incondicional dos compromissos externos por meio do superávit primário mantiveram a economia nacional no ritmo pífio de crescimento e eliminaram qualquer possibilidade de um desenvolvimento econômico socialmente mais justo, ou seja, com a efetiva distribuição da renda e, o que é mais importante, justo e duradouro, uma efetiva participação na riqueza nacional. Os governos reduziram as suas ações a um simples ato de negociar a governabilidade, proporcionada por maiorias heterogêneas no Congresso, e na maneira pragmática de relacionar-se com o Legislativo, tem abusado de distorções como a edição das medidas provisórias e a política do toma lá, dá cá, desrespeitando, na maioria das vezes, as instituições democráticas e a res pública. Resultado inevitável dessa prática antirrepublicana é o descrédito da instituição legislativa e, em particular, dos políticos em geral. Em 8 meses de governo, 4 ministros deixaram seus cargos por pressão da opinião pública, da mídia, diante de fortes indícios de corrupção. 37 funcionários de um único ministério são detidos e não se tem uma explicação convincente para a sociedade. Milhões de reais do patrimônio público vão para o ralo e não se tem um responsável sequer. Ninguém é punido, nem os recursos são devolvidos ao erário. O silêncio dos responsáveis é uma bofetada na face do cidadão. Diante da ausência de punição, face ao predomínio da impunidade, o descrédito da população alcança o poder judiciário. A fragilização dos poderes da República debilita o Estado, internamente e no exterior, tornando uma sociedade uma presa fácil dos demagogos e dos aventureiros de plantão. Causa espanto ouvir o conselho dado para os ministros resistirem à pressão popular e à opinião pública e não deixarem seus cargos nas hipóteses de fortes indícios de corrupção, conforme estampado nos jornais do dia 21 de setembro. A sociedade, por sua vez, desmobilizada, desmotivada para uma ação autônoma e sem contar com organizações efetivamente independentes do governo, tem sido incapaz de reagir frente ao descumprimento das promessas de campanha que servem somente como um trampolim para a conquista do poder. Há, porém, uma esperança. As redes sociais iniciaram uma ação nacional contra a corrupção. A mídia divulgou que mais de 30 mil pessoas manifestaram sua indignação e se mobilizaram no último 7 de setembro, em atos públicos em diversas capitais e cidades do país. A pluralidade, a diversificação dos componentes dessas redes sociais não o impediram, nem impede sua unidade na aversão à corrupção e no caminho de combatê-la, acabar com o voto secreto para a cassação de parlamentares, instituir a prestação de contas online de campanhas, com identificação do doador e do destinatário, exibir também na internet todas as vias por onde o dinheiro público flui, instituir orçamentos de custo, dar rapidez aos processos judiciais para pôr fim à impunidade. O povo pobre esperava que tivesse chegado a sua vez de receber com mais justiça o fruto do seu trabalho, fica refém político, sem autonomia, e tem que se satisfazer com as pequenas ajudas que os governos lhe concedem em suas políticas emergenciais compensatórias, mantendo-o na dependência de sempre, num Brasil que permanece desigual e injusto. Políticas apenas compensatórias, não de inclusão social, que reverta o quadro estrutural da pobreza no nosso país. Esse quadro político, econômico e social também reflete na educação brasileira, pois vale lembrar que só em meados do século XX o processo de universalização e expansão do ensino fundamental no país começou, e que seu crescimento
em termos de rede pública de ensino, se deu nos finais dos anos 70 e início dos anos 80. O ensino médio, lamentavelmente, ainda não trilhou esse caminho. É preciso ampliar a carga horária escolar, é necessário aumentar o ano letivo, é inadiável debater a questão do currículo fixo, modelo europeu, e da escola única, modelo norte-americano. Frente aos dados educacionais, muitos podem se tornar críticos e até se indagar com questões a respeito dos avanços, concluindo que se a sociedade muda, a escola só poderia evoluir com ela. Talvez o bom senso sugerimos pensarmos dessa forma. Entretanto, podemos notar que a evolução da sociedade, de certo modo, faz com que a escola se adapte para uma vida moderna, mas de maneira defensiva, tardia e sem garantir a elevação do nível da educação. Logo, agora não mais pelo bom senso, e sim pelo costume, a culpa tenderia a cair sobre o profissional docente, os professores. Dessa forma, os professores se tornam alvo ou ficam no fogo cruzado de muitas esperanças sociais e políticas em crise nos dias atuais. As críticas externas ao sistema educacional cobram dos professores cada vez mais trabalho, como se a educação sozinha tivesse que resolver todos os problemas sociais. Já sabemos que não basta, como se pensou nos anos 50 e 60, dotar professores de livros e novos materiais pedagógicos. O fato que a qualidade da educação está fortemente aliada às condições de trabalho oferecidas aos professores, tal como estrutura das escolas, recursos didáticos, plano de cargos e salários e condições assistenciais aos alunos. Certamente os professores não podem ser tomados como atores únicos desse cenário. Toda a sociedade tem que se envolver no processo ensino-aprendizagem. A história demonstrou para a humanidade: somente o desenvolvimento da educação permite o crescimento de um país, para que o povo seja verdadeiramente livre. Albert Einstein disse: aquele que já não consegue sentir espanto, nem surpresa, está, por assim dizer, morto. Os seus olhos estão apagados. Nessa linha, afirmo que não estamos mortos, pois enquanto houver o sentimento de indignação, mantém-se a chama da inquietude que nos leva às mudanças e à democracia participativa, com a tão almejada melhoria da qualidade de vida do povo em busca de um Estado democrático, de direito e republicano. Muito obrigado.